Irmãos, eu gostaria de, antes de começar a falar uma coisa para os irmãos. Quando a gente prepara um sermão, né, o que a gente vai pregar hoje aqui é um sermão. Quando a gente prepara um sermão, a gente está preparando um estudo, ou preparando um compêndio de informações. Informações que a gente adquire durante os anos da vida, informações que a gente adquire estudando, informações que a gente adquire trocando informações com as pessoas. E quando eu montei essa mensagem, ou quando eu estava montando, né, formatando assim, vamos dizer assim, a mensagem, falei, essa é uma mensagem que não é, perdão, isso é um sermão, não é uma mensagem, não é uma revelação, que Deus tem revelado para mim algo, e isso é da minha cabeça, irmãos, olha só, que Deus tem revelado, Deus me revelou algo, vou pregar para a igreja. E eu pensava dessa forma, falei, bem, eu estou montando uma mensagem de uma união de informações que eu recebi na minha vida e que eu acredito que a igreja precisa ouvir. Porque às vezes eu venho aqui, às vezes Deus me deu uma mensagem, eu prego aqui, e Deus me deu uma revelação, eu vou e prego. E aí, irmãos, quando os irmãos começam a falar, quando o pastor prega pela manhã, aí eu falo assim, não foi o que a gente estuda, não foi porque a gente se preparou, ou porque a gente montou um sermão, ou porque a gente estudou no seminário. Não, irmãos, Deus é fiel, Ele faz as coisas e te surpreende a cada dia. E essa mensagem é uma surpresa para todos nós, principalmente para mim, porque eu falei, bem, eu acredito que a gente esteja precisando, a igreja precisa ouvir essa palavra. É porque eu acho, porque eu acho. Aí daqui a pouco os irmãos começam a falar. Falei, não, então não tem nada de eu, ou da minha observação, de observador que sou. E olha que eu tenho um olho bem grande para observar bastante. Irmãos, a nossa mensagem hoje é... Eu gosto de botar títulos bem assim... diferentes, né, para aguçar a curiosidade das pessoas. E eu joguei lá na internet um banner dizendo que a minha mensagem era além do medíocre. Além da mediocridade. É forte, é difícil isso aqui. Essa palavra é muito forte. Mas eu fui ver no dicionário o que significa medíocre. Medíocre é médio. Porque a gente acha que medíocre é ofensivo. Assim, no sentido que vou xingar aquele cara. Você é um medíocre. Quando você fala com o cara que ele é um medíocre, você é médio. Você não é bom, você não é ruim. Você é médio, você está mais ou menos. Isso aqui é medíocre. Deus quer que sejamos, não quer que sejamos médios, sejamos bons. Amém? Deus quer que você seja marromeno. Deus não quer que você seja mais ou menos. Deus quer que você seja bom. Isso que o pastor estava falando aqui, que a Raquel estava falando, o médium ele não consegue lutar contra isso, irmãos. Essa semana eu fiz um debate ali no podcast e eu perguntei, a igreja está preparada para falar sobre esse assunto assim? Gente, chega a ser triste. Não, na minha igreja nunca se falou isso. Não, nunca falou isso na minha igreja. Não, isso aqui não se fala. Não, isso aqui... A conclusão é que o assunto era exatamente Moloque, né? Matar criança no ventre. Ninguém sabe responder. Ninguém sabe ler um versículo na Bíblia que fala isso. Irmãos, nós temos que ser maiores que a mediocridade, irmãos. Porque lá fora eles são maiores, eles conhecem. Quando eu digo são maiores, no sentido de que lá fora eles conhecem os argumentos. E semana passada, retrasada, eu preguei às 10 da manhã e falei sobre o livro que a Testemunha de Jeová tem. Né? Eu não lembrava o nome, né? É Raciocínio à Base das Escrituras. É o nome do livro deles. É um livrinho que eles têm para pregar para o evangélico. E lá dentro tem instrução para pregar para o evangélico. Né? Você falar sobre isso, o evangélico vai falar isso. Então você deve falar isso. Testemunho de Jeová tem todo o argumento. Então, por isso que às vezes chega para o crente e o crente fica igual um bobão. Eu conheço crente que virou Testemunho de Jeová, irmãos. Porque não tinha argumento. E a nossa mensagem hoje é sobre a falta
ou a necessidade do conhecimento de Deus. Aquela foi o título fake, chamar atenção. Esse é o título real. Conhecendo a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você está acima, está muito além da mediocridade, irmãos. Quando você conhece a Deus, você está muito além de ser um crente médio. Não é para você também ser acima da média, não, tá? Eu sou acima da média. Não é para você ser assim, eu sou acima da média. O irmão Alexandre falou que é para ser além da mediocridade. Então, eu sou acima da média, eu sou o cara. Então, é sobre o conhecimento de Deus, amém, irmãos? A primeira coisa que eu quero ver. Abre aí Oséias, capítulo 4. Sem olhar no índice. Eu sempre falo aqui, irmãos, a mesma frase. Eu vou continuar falando, até eu ser expulso da igreja. Abra sua Bíblia, se não tiver Bíblia, senta do lado de um crente. E abre aí Oséias, sem olhar o índice. Você que está de celular, se deu bem. Oséias está entre Gênesis e Apocalipse, já ajudei. Depois de Daniel. Não é depois do Daniel aqui não, depois do livro de Daniel. Irmãos, segura aí, Oséias capítulo 4. A primeira coisa que eu quero falar é que nós só conhecemos de Deus o que Deus permite que nós conheçamos. Existem coisas que você nunca vai conhecer. A Bíblia diz que são mistérios para Deus. Você, eu, por mais que a gente estude, por mais que a gente ore, por mais que a gente se ajoelhe, por mais que a gente peça, Deus não vai permitir que você conheça. O texto aqui é de Coríntios capítulo 13, versículo 9 e 10 diz: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos como um reflexo. Nós não vamos compreender certas coisas que às vezes nós queremos compreender. E às vezes a gente perde tempo na nossa vida querendo compreender certas coisas. E Deus não permite que nós entremos neste conhecimento dele. Mas o restante de conhecimento, meus irmãos, Deus tem todo o interesse que eu e você busquemos, cresçamos na graça e no conhecimento. A gente tem que querer crescer, irmãos, porque os filhos dos irmãos estão indo para a escola e vão chegar em casa com a informação de que a bruxinha está lavando, a nuvem para que caia. Como é que você vai responder? Como é que você vai orientar? Deus, ele orientou a Raquel para falar com a Rebequinha. E quando a gente não tem resposta, irmãos? Quando a gente está no ônibus, quando a gente está evangelizando, a Bíblia diz ali em Pedro que estejamos preparados para responder a razão da nossa fé. E aí a gente fica, desculpa da expressão, mas fica com cara de bocó. Porque não tem resposta. Não sabe responder, não sabe falar, não sabe argumentar, não sabe orientar. E há muitos anos atrás, 20 anos atrás, a minha sobrinha era criança e ela veio falar também comigo. Tio, olha aqui, veio trazer um joguinho para a gente jogar. E irmãos, eu fui cavalo de todas as minhas sobrinhas, tá? Que eu ficava de cavalo, hoje elas estão grandes, fazendo faculdade, fazendo mestrado, tudo grandona. E eu brincava com ela, não tem vergonha de brincar com ela. Eu brincando com a minha sobrinha, e ela brincando comigo, ela falou assim: tia, eu sou uma bruxa. Eu falei: meu Deus do céu, de onde você tirou isso, minha filha? Eu sou uma bruxa. A professora falou que eu sou uma bruxa, mas eu sou uma bruxa boa. Eu falei: não, você não é bruxa, não. Você é filha de Deus, você é abençoada. Você não é bruxa nada. Está amarrado a bruxa. Ele: o que, tia? Eu falei: não, nada não. Você não é bruxa, minha filha. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que ter conhecimento, algum conhecimento, irmãos. Aqui está dizendo que é impossível compreender tudo da mente de Deus. Por isso até vem a música: ninguém explica Deus. Existem coisas que Deus não permite que a gente chegue. E o texto aqui de Oséias capítulo 4, o versículo principal, que a gente está
normalmente fala, né? 4, 6. O meu povo está destruído por falta de conhecimento. Por isso que eu estou falando que ele começou a pregar minha mensagem. Peraí. Olha só, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha só, tudo que o pastor Gisele estava falando aqui, e está refletindo nas crianças, irmãos, quando você não tem o conhecimento, quando eu não tenho conhecimento, quando não buscamos conhecimento. E o texto de Osés, capítulo 4, desde o versículo 1 em diante, eu consegui tirar daqui, do 1 até se não me engano, ao 10 ou 11, eu consegui tirar aqui 11 consequências que nós sofremos quando não temos conhecimento. 11. Versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem o conhecimento de Deus. A terra, a humanidade, os habitantes da terra, a sociedade não tem o quê? Não há verdade, nem benignidade, nem o conhecimento de Deus na terra. A tendência nunca é Deus. Eu falava para a pastora Valéria que um jornalista, nem é jornalista, ele é economista. Falou essa semana. Isso é uma guerra espiritual. Eu falei, oi? Aí eu voltei. Eu falei, ele falou isso? Isso é uma guerra espiritual. Até o economista está vendo que existe uma guerra espiritual no mundo hoje em dia. O mundo está numa guerra. E eu e você somos a barreira para que estas balas ou que estes projéteis não cheguem nos nossos filhos, não cheguem nos nossos discípulos, não cheguem em você que está na internet assistindo. Mas para isso precisamos de ferramentas para poder alcançar o conhecimento. A primeira coisa que diz que, versículo 1 fala que, olha só, versículo 2, o que prevalece, versículo 1 diz então, primeira consequência de não ter o conhecimento, discórdia contra Deus. Está lutando contra Deus. Quando a pessoa não adquire o conhecimento, ela está tendo uma discórdia, uma disputa contra Deus, uma inimizade contra Deus. Número 2, produz pecado. Quando não há o conhecimento de Deus, a sociedade produz pecado. Versículo 2 diz, só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios, quando não há o conhecimento de Deus, quando as pessoas não conhecem a Deus, quando as pessoas não buscam a Deus, quando as pessoas não se alimentam de Deus, só vai existir isso, irmãos. É a falta de Deus, é a falta da busca de Deus. Número 3, miséria e escassez. Veja o versículo 3. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. Com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. É uma miséria, porque não busca a Deus, irmãos. Porque não tem o conhecimento. Olha, irmãos, isso aí é prosperidade. Falta de prosperidade, isso é miséria. Isto é, se ele tem um rio ali, aquele que não busca Deus, ele pode causar mortandade, às vezes não sabe, às vezes vai o químico lá naquela lagoa, às vezes vai ali naquele lugar, não sabe por quê, porque ali, irmãos, às vezes ali é feito um trabalho de feitiçaria, ali é reservado para uma entidade, e ninguém consegue entender, o biólogo não entende o que é, por que é uma mortandade, mas é porque o pecado, irmãos, ele atingiu a natureza. A falta do conhecimento. Número 4.
A falta de conhecimento gera caos na vida, caos na fé, caos na família. Versículo 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, número 1, tropeçarás de dia. Número 2, e o profeta contigo tropeçará de noite, e eu destruirei a tua mãe. Isto é, você vai ter prejuízo. Vai lá. Você vai ter prejuízo. Vai cair de dia. A sua fé, profeta, cairá contigo de noite. E eu destruirei a sua mão. A sua vida, a sua fé, a sua religiosidade e a sua família, irmãos. A minha, a nossa família, quando nós não conhecemos a Deus, eles são atingidos de uma forma que nós não conseguimos vislumbrar, irmãos. A gente não consegue ver, irmãos. Olha as consequências que existem. Número 5, versículo 6. O meu povo está destruído porque lhe falta conhecimento. Também eu te rejeitarei, porque tu, sacerdote, o rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Aqui está falando sobre a rejeição de Deus ao seu ministério, ao seu trabalho com Deus. Quando nós não obtemos o conhecimento de Deus, nós estamos rejeitando o nosso ministério, estamos jogando de lado o nosso ministério. Por isso que a gente tem que estar preparado para responder, preparado para fazer, preparado para estar ali ajudando o pastor, ajudando a igreja, ao crescimento do reino de Deus. Irmãos, isso é muito sério. E ele continua dizendo, rejeição de Deus pelo ministério, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esquecesse da lei do meu Deus, do teu Deus. Quando fala da lei do teu Deus, está falando de qualquer escrito, ensino, qualquer coisa que Deus tenha deixado por escrito para a gente, que é a Bíblia, é a sua lei. Salmo 1 diz que na sua lei medita de dia e de noite. Medita. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Número 7. Inclinação para o... Número 6. Honra e vergonha em vez de orgulho e vergonha. Versículo 7. Quanto mais se estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, e eu mutarei a sua honra em vergonha. Quando a gente não busca o conhecimento de Deus, a gente passa vergonha ao invés de ser honrado. Não sabe nada da Bíblia, olha lá. O diabo sabe mais que a gente, irmãos, da Bíblia. Se você for ver lá a tentação de Cristo, a gente vai ver mais à frente, se der tempo. A tentação de Cristo, o diabo citou a Bíblia também, irmãos. Ou você pensa que o diabo tem medo do Salmo 91? Você acha que ele tem medo? Você vai abrir a Bíblia e vai sair correndo? Não. Ele tem medo do Deus do Salmo 91, mas o Salmo 91 não. Ele leu a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele sabe de cor. Ele fez um debate com Jesus, com a Bíblia, Jesus falando a Bíblia para ele, ele falando a Bíblia para Jesus. E aí, como é que vai falar? Irmãos, isso é muito sério. Então, ao invés de você ser uma honra, vai ser vergonha, diz o texto, versículo 7. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Número 8, quer dizer, versículo 8, número 7. Inclinação para o pecado. Alimentam-se do pecado no meu povo, e na maldade dele tem desejo ardente. Isto é, a falta de conhecimento faz com que a pessoa se alimente do pecado, ela não consegue parar, ela não consegue se afastar do pecado. Número 8, receberá o juízo proporcional, versículo 9. Por isso, como é um povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e darei o pago das suas obras. Isto é, você a muito se dá, muito se cobra. Quer ser servo de Deus? Quer ser pregador? Quer ser pregadora? Quer ser um Silas Malafaia? Quer ser vou falar aí o nome dos pregadores todos que estão aí. Quer ser um desse? Vai pagar o preço deles.
Sabe quanto que eles estudaram para chegar lá? Sabe quanto que eles se dedicaram para chegar lá? Sabe quanto que eles se mergulharam nos estudos para chegar lá? Pastor Braulio fala tão bem, fala assim, você sabe das madrugadas que ele passou, quando às vezes ele conta que 0 grau, ele estava todo mundo dormindo e ele estava no 0 grau debaixo da coberta, morrendo de frio, estudando nas madrugadas lá na América. Então não é assim não, irmãos. Ele diz isso. Assim ao sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento, lhe darei o pago das suas obras. Aquele que quer ser sacerdote, aquele que quer ser um obreiro, aquele que quer ser um pastor, um presbítero, um apóstolo, episcopisa, sei lá o que você quer ser, você tem que pagar o preço e é caro pra caramba. É muito bonito falar no microfone, irmãos. A gente fala assim, a gente bota o microfone assim, a gente fala assim, a gente a gente faz um teatro, a gente ora, Senhor. É lindo isso aí, tudo isso é lindo, mas tem um preço para que haja resultado, entendeu, irmãos? Não é essa performance, é resultado. Porque se você fizer essa performance toda e não tiver resultado, você só fez o que eu fiz aqui, um teatro bobo. Tem que ter resultado. Quando não tem resultado, eu confesso a você, eu me sinto frustrado. Eu me sinto frustrado. De que adianta fazer um programa de rádio que não tem audiência? Entrega o programa. Ué, de que adianta fazer um programa, sei lá, fazer um vídeo e ninguém assistir? Aí fecha o canal. Ué, a mesma coisa que a pregação do evangelho. Você tem que fazer uma análise se a sua pregação está melhor. Você tem que fazer uma análise se a sua pregação está medíocre. Ou se você está pregando, está tendo resultado. Se está tendo resultado, continua. Deus está com você. E continua nesse caminho que Deus está colocando. O que a gente não pode é ser um sacerdote meia boca. Desculpe da expressão, mas o texto diz que Deus vai castigar esse sacerdote. Ele vai pagar pelas obras, pelo aquilo que ele... Deus vai cobrar ele, e aí como é que você fez? Você se preparou para responder? Mas as pessoas às vezes não querem preparar-se. Elas não querem estar com um trabalho de qualidade. Número 9. Serão insaciáveis para pecar. Versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Então, a pessoa não tem o conhecimento a Deus, ela tem mais facilidade de se afastar dos caminhos de Deus. Porque, veja bem, irmãos, quando você tem a palavra, irmãos, você tem um suporte. Não quer dizer que você não vai pecar, quer dizer que vai ser mais difícil você cair. Você conhece a Bíblia. Quando Satanás tentou Jesus tinha a resposta na ponta da língua. Porque Jesus, ele lia a palavra, ele lia as Escrituras. Porque Jesus conhecia as Escrituras. E quando Satanás vier tentar você, você vai dizer: ao Senhor adorarás, porque está escrito, Satanás. Agora, se você não souber, você fala assim: porque Satanás está escrito? Vai lá e dá um Google e procura lá, que eu não sei onde está escrito, não. Você tem que saber responder na hora, responder na lata. Eu e você temos que buscar isso. Perdem razão pelo vinho. Versículo 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Olha, irmãos. E por último, voltam-se a outros deuses. Versículo 12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram ao seu Deus. Aquela pessoa que passa a não buscar o conhecimento, aquela pessoa... Está vendo que é uma involução? Começa com uma coisa às vezes boba, como a gente falou aqui no início. Começa com uma discórdia contra Deus, no final já está adorando outros deuses. Você está vendo como é que é uma involução essa lista?
O mal ele não vai entrar de cara, ele vai entrar aos poucos. Como diz na linguagem pentecostal, ele vem no sapatinho de lã. Você não percebe, quando vê, já está adorando outros deuses. Como disse aqui a pastora Valéria, de pessoas que entram na universidade, começam a aprender, começam a fazer amizades, e já está daqui a pouco com cabeça virada. Eu falei para ela, eu tenho parentes assim, que estão de cabeça virada. Que entraram na faculdade, irmãos, e para se enturmar, começaram a ouvir um ou outro, daqui a pouco já estava com a cabeça virada. Daqui a pouco não acredita nem em Deus. Tem até uma pregação muito boa do Lucinho, que ele fala, né, do jovem que vai para faculdade e fica tonto, perde aquele ensino que o pai ensinou. E a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia nos inspira, a Bíblia nos ensina. Mas então eu quero dizer para vocês, agora eu mostrei o que causa, eu mostrei os 12 pontos que causam a falta de conhecimento de Deus. Agora, como adquirir esse conhecimento de Deus? Número 1, depende tanto de Deus, quanto depende um pouco de nós. Da nossa parte, como a gente conhece a Deus, irmãos? Como é que se conhece Deus? Lendo a palavra, lendo a Bíblia, conhecendo ela, lendo e buscando informações, lendo e buscando e puxando o máximo de informações. Lembra que há uma semana atrás eu preguei e falei sobre os filactérios que os judeus utilizam na testa, que a palavra tem que estar na testa e no coração. Nós temos que buscar isso, amados. Eu não me canso de pregar isso. O Alexandre está pregando a mesma coisa que outra vez. Não tem problema não tem problema. Irmãos, nós temos que buscar o conhecimento da palavra do Senhor, estudando a Bíblia, buscando informações com o intelecto, com a mente que Deus te deu. Você é inteligente. Buscando informações. Ler. Salmo 1. Vamos abrir lá em Salmo 1, irmãos. Segura aí. Salmo 1. Legal, comprei o óculos, não estou usando. Versículo 3, se eu não me engano. Antes tenho prazer, versículo 2. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, nós temos que ler. Ler é isso, gente. Ler, fazer assim, ó. Diga, meu Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada como amigo de adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses examem de passas. Comprei, pois, para mim, pelo quinto, 15 peças de prata, e um homem meio de cevada. E eu, isso é ler. Acabei de ler. Agora, meditar é diferente. Pensar, analisar, tentar entender o que o texto diz. Eu sempre tive dificuldade, às vezes, na leitura. Então, a vida toda, irmãos, eu nem ligo mais. Às vezes eu leio a coisa 5 vezes, até entender. Até entender. Agora eu estou tomando um remedinho, está me ajudando bastante. Mas até entender. Leio, não entendi. Volto, leio. Eu sei, pareço meio... Eu mesmo brigava comigo, eu mesmo ficava assim, eu pareço um débil mental, tem que ficar lendo 5 vezes. Não, leia 5 vezes para entender. Leia, 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 leia. Até entender. E agora medita. Meditar de dia e de noite. Pensa, leu. Como é que tem aquela história da ovelha, né? Ela mastiga, né? Mastiga, o boi também faz isso, né? Rumina, né? Aí vai, você vê, a vaca, ela tá... Você passa, ela tá... Ela joga, eu sei que não é a gente vai falar agora, mas ela joga, traz de volta. É isso a palavra. Meditar, pensar o que o texto quis dizer. O que o texto quis dizer no sentido da época, o que o texto quis dizer no sentido espiritual, o que Deus agora quer me falar. Você não precisa ler 8 capítulos, porque eu estou na maratona de ler a Bíblia em 6 meses. Não, se você tiver essa proposta é outra coisa. Mas, sabe, lê um capítulo, se você acha que para você é muita coisa, lê 4, lê um capítulo, mas lê bem. Lê bem, lê entendendo. De que adianta você dizer, li 8 capítulos da Bíblia hoje?
O que você aprendeu? Nada. Não adianta nada. Leia um capítulo bem do que 7 mal. E aqui ele diz isso. Então, a pessoa quer servir a Deus, quer buscar o conhecimento, mas ela não quer buscar onde tem o conhecimento. A gente tem que buscar onde tem o conhecimento. Onde está o conhecimento? E o problema é o seguinte, a Bíblia mostra vários versículos de que os personagens da Bíblia liam e estudavam. Tinha interesse em ler, ler livro. Eu estava fazendo pesquisa e isso estava na Bíblia. Daniel, abre Daniel, capítulo 9 de Daniel, versículo 2 de Daniel. Daniel vai abrir Daniel 9, versículo 2. Daniel lia livros. Daniel tinha preocupação em ler livros. É, obviamente, o livro que acrescentava para ele, né, irmão? Você vai ler um livro aí que não vai acrescentar. Diga, Daniel. Ele pesquisava. Ele tinha interesse de buscar a solução para o povo dele. Eles estavam cativos e ele estava buscando nos livros, irmãos. Eu entendi pelos livros. Ele não disse que ele recebeu uma revelação. Ele disse, foi revelação, irmãos. Ele recebeu alguma revelação? Ele até recebeu. No fundo, ele recebeu uma revelação. Mas ele recebeu a revelação por onde, irmãos? Foi por onde que ele recebeu a revelação, irmãos? Foi um coelhinho que falou para ele? Não, irmãos. Ele entendeu por onde, irmãos? Por interesse em buscar o conhecimento, irmãos. Pelos livros que tinha para ele. Ele tinha acesso a livros que ajudavam ele a entender a mente de Deus e como ele ia sair daquela situação. As pessoas falam, não vou ler livro, porque livro é do diabo, só lê a Bíblia. Tem que também saber o que você vai ler, claro. Pelos livros, que ele entendeu pelos livros. Então, busque nos livros bons. Paulo também. Paulo tinha até livro, irmão. Paulo, não sei se ele é igual a Alexandre, que esquecia as coisas, mas olha só, lê aí. Vai, Alessandro. Agora, Alessandro. 2 Timóteo 4:13. Não sei se o Paulo tinha esquecido. Foi lá e esqueceu alguma coisa. Lê aí. Paulo tinha interesse de ler. Paulo tinha interesse de buscar. Paulo tinha interesse de crescer na graça e no conhecimento. E era Paulo, irmãos. Paulo precisava aprender alguma coisa, se a gente for parar para pensar? Lê aí, irmão. Pode ler de lá, pode ir lá de lá, sem problema. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Em casa tem que ficar meus livros, principalmente depois de pergaminho. Se ele não tivesse interesse no livro dele, ele falasse, ó, traz só a capa, tá? Livro não, é muito chato. Livro não, deixa o livro lá, quem sabe, quem está lá lê. Ele tinha interesse, traz os livros, principalmente pergaminho, porque ele certamente fazia anotações do que ele lia nos livros. Então, Paulo, ele estudava, irmão. Ele era um cara top, mas mesmo top, ele ainda estudava. Tem um irmão que eu gosto muito dele, inteligente pra caramba, muito inteligente, sagaz, inteligente, tem um bom salário, um camarada já feito da vida. De vez em quando eu olho para ele, o que você está fazendo? Eu estou fazendo agora marcenaria. Ele não precisa fazer marcenaria. Ele não precisa fazer marcenaria, já ganha bem, já trabalha numa empresa gigante. Ele está fazendo marcenaria, fazendo cama, fez a cama para a filha dele. Vou fazer para você o nosso para o seu quarto, vou fazer uma bancada, vou até cobrar isso aí. Vou fazer uma bancada na sua casa. Daqui a pouco ele se esmou, vou fazer violão. E ele começou a fazer violão. E o violão dele é $7.000, irmãos. Mas ele não precisa disso. Mas sabe por quê? Ele busca conhecimento. Não tem medo de buscar conhecimento, de aprender. Eu fui lá na fábrica junto com ele. Ele me mostrou, vou te mostrar como é que faz. Aí me mostrou as coisas impressionantes. É um cara que não precisava, teoricamente. E às vezes a gente precisa pra caramba e a gente não busca. E esse camarada, que ele tem conhecimento, ele busca mais ainda. Eu fico assim, caramba, eu sou uma vergonha. Porque eu tenho que buscar um pouco. Aprender com esse cara.
Veja, irmãos, ele tem o interesse de que os livros viessem com ele, porque ele queria estudar, ele ia buscar mais, ele queria ser melhor, ele não queria ser medíocre. Paulo era medíocre, pelo amor de Deus, mas ele queria mais. Olha, irmãos, muito além de ser médio, irmãos. Olha os bereanos aí. Atos 7:11, quem pode ler? Vai lá. Vai lá, Bruno. Bruno tem uma voz forte, Bruno fala alto pra caramba, então vai ler pra gente. Atos, capítulo 7:11, Brunão, vai lá. 7:11. Não, peraí. Não, tá errado isso aí. Atos 7:11. Alguém procura no Google aí, porque minha internet caiu aqui. Os bereanos eram mais excelentes. Procurem, por favor, que o versículo eu anotei errado, gente. Marcelo sabe? Cadê Marcelo? Os bereanos, sabe, Marcelo? Acha aí, dá o Google aí. Bereanos. Eles conferiam nas escrituras o que os discípulos falavam, irmãos. Desculpa, é 17? Então tá, então foi o erro aqui de digitação. Vai lá, 17, pode ler. Isso. 17:11. Obrigado, pastora. Eu acho que na hora de digitar ali, teve um errinho da minha parte. Desculpa, irmãos. Vamos lá. 17:11. Vamos lá. Trocou aí? Pronto. Vamos lá. Pode ler, Bruno. Olha, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas escrituras, se estas coisas eram assim. Olha só, vamos fazer uma análise de texto, estudar hermenêutica. Ora, estes foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica. Então, eles eram melhores. Não é? Mais nobres, melhores. Ok? Então, eles eram melhores que uma outra igreja. Não é que existia disputa, não. Mas a conclusão, tá? Que o autor do livro de Atos chegou, é que eles eram mais nobres, eram mais honrados, eles eram melhores, estavam fazendo coisas melhores. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra. Então, primeiro, número 01, ponto. Receberam a palavra. Importante receber a palavra. Ouvir a palavra e receber. Isso é importante. Agora, vamos lá. Número 2, examinando cada dia nas escrituras. Então, eles não apenas recebiam, mas eles iam lá conferir. Eles iam lá ver se o que falou é verdade. Iam lá ver se aquele dado que ele estava dando é verdade. Sabe qual é o problema de a gente dar números aqui no púlpito? É que hoje todo mundo tem Google. Porque se eu falar assim, 70% dos crentes não lê a Bíblia, daqui a pouco amanhã um irmãozinho vai ver. Você falou no púlpito que 70% dos evangélicos americanos, isso aqui, não. Olha, 69,9%. Hoje, olha o Google. Então, a gente tem que estar preparado para fazer exatamente isso. Receber de bom grado e examinar. Se você for ver, Estevão, ele era preparado. Agora, vamos ver se eu acertei. Atos 6, do 8 a 10. Pode botar aí, por favor, Jade. Eu mesmo vou ler. Atos 6. Estevão foi escolhido para ser um dos diáconos, não é? Um dos diáconos. E olha só que interessante. Vamos lá, do 8 a 10, ok? E Estevão, cheio de fé e poder. Então, Estevão tinha fé e poder. Já tinha coisa boa. Um diácono com fé e poder, ninguém segura. Número 2, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, ele tinha fé, tinha preparo espiritual, ele fazia prodígio e tinha prática. Agora, vamos lá, número 3. E levantavam-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertos, e os sireneus e os alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Eram filósofos, sabiam filosofia, Sócrates, Platão. Eram filósofos, e só sabia. Disputando com quem? Com Estevão. Olha o que a Bíblia diz. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito que lhe falava. Isto é, ele sabia o que estava falando, ele estava entrando de igual para igual com os filósofos. Porque ele conhecia, irmãos. Porque ele sabia. Esse foi o 10, né?
Jesus, Lucas 2:52. Pode ler alguém aí. Priscilinha, vai lá. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então, Jesus crescia em sabedoria. Tanto é que ele só disputava com os homens da lei. Só. Então era uma pessoa, até como criança, Jesus, ele tinha o interesse de buscar o conhecimento. E buscar o conhecimento, você pode ver, irmãos. Olha, eu não vou ler todos não, porque senão não vai dar tempo. J 23:12, Provérbios 2, do 1 a 5, Provérbios 8:10, Mateus 13:23, e muitos outros versículos aqui que demonstram que nós temos que buscar o conhecimento de Deus. E nós precisamos, além de, nas Escrituras, buscar o conhecimento de Deus, buscar o relacionamento com Deus. Porque conhecer a Deus é relacionamento. É o dia a dia, é a oração, é o que a gente faz. A gente fez hoje aqui, quando a gente se ajoelha, a gente está dizendo que a gente é menor que Deus. Quando a gente diz, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, o seu nome dá glória. Eu vou me ajoelhar, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos no Deus que nos criou. Ele nos criou, então eu vou me ajoelhar e dizer, Senhor, eu não sou nada, Tu és tudo. Me ensina, relacionamento é você estar todo dia aqui. Senhor, perdoa meus pecados, me ajuda nessa luta, me ajuda a pregar essa palavra, Senhor, me ajuda a entender a palavra. Eu falei aqui semana passada que a Bíblia Sagrada é o único livro que você lê com o autor presente, então não tenha vergonha de falar, Senhor, me ensina. Não tenha vergonha de falar, Senhor, que palavra é essa? Eu estou fazendo agora uns vídeos pequenos para a internet, para o meu canal, que é etimolobíblia. Eu pego uma palavra difícil que a pessoa nunca entende, eu vou lá e boto o que ela significa. As pessoas precisam aprender o que significa a palavra. Às vezes a pessoa não sabe, irmãos. Eu, quando era criança, eu tinha medo do malamém. A minha tia era católica, ela ficava rezando e ela falava do malamém. Eu falava, tia, o que é um malamém? Eu tenho medo desse malamém. É porque, meu filho, que quando a senhora reza lá, eu não entendia. Livrai-nos do malamém. E eu ficava, malamém, era criança. Eu achava que isso era... Mas é porque eu não tinha conhecimento, irmãos. Livrai-nos do malamém. Ainda bem que aqui na igreja, livrai-nos do mal. Amém? Mas criança é assim, gente. Eu morria de medo. Pergunta a minha avó. O que é um malamém? É porque não tenho conhecimento. E às vezes o crente, tudo bem, eu era criança, mas às vezes o crente não sabe uma coisa. E ele fala, não, irmão, isso aqui é pecado, isso aí é difícil, esse negócio aí é diabo aí, isso aí é diabo aí. Eu já vi muito isso, irmãos. Palavras que a gente não entende, a gente acha que é diabo, que é pecado, que é errado. Mas porque não tem o conhecimento, porque não busca o conhecimento, não busca saber o que é. Então o relacionamento com Deus é você saber o que Deus pensa, como Deus pensa, e como Deus pensa está na Bíblia Sagrada. Não está no que eu penso, não está no que eu experimentei, não está o que meu irmão contou, não está o que eu vi na televisão, está na Bíblia. Você vai saber o que Deus pensa, está aqui. Como Deus pensa. Precisamos de buscar de Deus unção, sabedoria, discernimento e revelação. Quando nós buscamos o conhecimento, nós recebemos, junto com o conhecimento, tudo isso. Unção, todo cristão deve buscar, além do conhecimento, a unção que é dada por Deus, porque senão somente as pessoas serão conhecedores da letra. 2 Coríntios 3,6, por gentileza. 2 Coríntios 3,6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas de espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Não adianta você saber, ter todos os diplomas de teologia do mundo, não adianta ter o conhecimento de todas as teologias, ter lido todos os teólogos mais conhecidos. Aí, o meu irmão está estudando, fazendo um seminário lá no Piauí. Na Assembleia de Deus, fazendo um seminário presbiteriano. Eu não sei no que vai dar isso.
Ele começa a conversar comigo, ele começa a falar uns autores que eu falo, ih, nunca ouvi falar desse aí. Não, porque eu estou lendo o livro de não sei quem. Eu falei, ih, eu não conheço, meu Deus do céu. Ah, bom, não, esse autor é bom, certamente é bom. Nunca ouvi falar, gente. Um negócio assim, ele está lendo um negócio, dá até nervoso falar com o Gabriel. É bom isso, mas não pode deixar isso dominar, irmãos. Nós temos dois lados, irmãos. Errais por não conheceres a Escritura e o poder de Deus. Tem gente que só quer conhecer a Escritura. E tem gente que só quer conhecer o poder de Deus. Então, aquele que só quer conhecer a Escritura, daqui a pouco não está acreditando que Adão e Eva existiu. Não acredita mais em milagre. E aquele que só está buscando o poder de Deus, só quer saber do reteté, do capandova, na patai. Só quer saber disso. O equilíbrio, irmãos. Tem que ter os dois. A Bíblia diz, irmãos, que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. A gente tem que ter os dois, irmãos. Errais porque não conhece a Escritura e o poder de Deus. Você só conhece a Bíblia, mas você não conhece o poder da Bíblia. Você conhece o poder, mas você não conhece o que está escrito ali. Por isso que tem tanta bobagem que a gente vê por aí, que não é necessário. Que a gente lamenta que existe, a gente lamenta que eles fazem, mas porque não consegue equilibrar a palavra e o poder de Deus. E aí aquele que só sabe falar da palavra, ele não consegue mais acreditar no milagre de Deus. E aquele que só quer buscar só o poder, ele não consegue mais ler a Bíblia sem que aquilo que ele quer na cabeça dele, não está na Bíblia, mas eu quero que aquilo exista. E ele diz aqui, a letra mata. Se você buscar direito, se você não buscar com um equilíbrio, vai saber que algo vai acontecer de terrível. Sabedoria, nós temos que buscar. Unção, eu falei, sabedoria. Existem dois tipos de sabedoria, a sabedoria humana e a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria humana, nossa avó, nossos avós, seu avô, sua avó, seus pais que não eram crentes, têm sabedoria. É ou não é? Para pensar o seu avô, sua avó, seu bisavô, que nem é crente, mas às vezes falava uma coisa para você, era batata. Sabedoria humana. Deus dá sabedoria ao ser humano, mesmo não sendo crente. Ele pode ter qualquer religiosidade, mas tem gente que tem uma sabedoria. Vou ouvir minha avó. Meu pai chegava, eu lembro, meu pai chegava na casa da minha avó, aí chegava, entrava para o quarto da minha avó. Minha avó é crente, era crente presbiteriana. Sentava e aconselhava meu pai, um pastor. Buscar sabedoria. Ela tinha uma sabedoria tanto humana como uma sabedoria com Deus. Sabedoria não necessariamente é revelacional, mas pode ser cultural, experimental. Nossos avós, por exemplo, obtiveram sabedoria com a convivência, com os aprendizados da vida. Toma um chazinho assim, né? Eu tinha um tio-avô que ele falava, toma chá de erva cidreira. Tudo era chá de erva cidreira. Tudo, meu Deus do céu, tio. Uma dor de cabeça, toma chá de erva cidreira. Tudo era chá de erva cidreira, mas é a cultura. É uma sabedoria popular, não é a sabedoria que vinda de Deus. Mas existe a sabedoria divina. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Alguém pode ler, por favor? Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Veja bem, ele não faz acepção de pessoa. Tem que pedir. Liberalmente não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Deus vai te dar a sabedoria que vem do alto, amém, irmão? Mas por enquanto, o crente deve buscar do Espírito Santo o dom de discernimento de espíritos, para não considerar como verdades, mensagens, sinais e manifestações fraudulentas. Conhecimento de Deus. Aquele que conhece a Deus, ele evita vários problemas. Ele evita heresias, porque ele conhece a Deus, ele tem discernimento de espírito. Isso é diabo. Agora, aquele que não conhece a Deus, não, isso é Deus. Lembra o que aconteceu há 30 anos atrás, lá em São Vicente? Todo mundo dizendo que era Deus, o homem profetizando, todo mundo dizendo que era Deus. As irmãs jogando os brincos no mato, né? Aí os nossos de cabelo no mato, os cordão, as pulseiras, jogando no mato.
limpando, eu estou dizendo que eu estava lá, limpando batom na boca, porque o profeta estava entregando lá. Irmãos, era diabo, era o demônio, e todo mundo jogando os brincos. Depois que o demônio foi expulso, as irmãs começaram a procurar os brincos no mato de volta. Cadê meu brinco? Essa pulseira essa é minha, não, irmã, isso aqui é sua. Foi isso que aconteceu, irmãos. Porque ouviram o diabo, irmãos, porque não tinham conhecimento, não tinham discernimento. Deus deu ao pastor, ao bispo, o discernimento. Parece que ele gastou um dinheirão, que foi de táxi, para São Vicente. E Deus deu a revelação para ele. É isso que tem que buscar, o discernimento, irmãos. Quando você tem o conhecimento de Deus, Deus te dá o discernimento de discernir os espíritos, quando é diabo e quando é Deus. E aí sim vai fazer uma diferença na sua vida e na vida dos irmãos da igreja. Isso é uma sabedoria que vem do alto. Discernimento. E por último, revelação. Quando Deus dá o conhecimento de algo que não se aprende com livros e seminários. Revelação. Você lê um texto, Deus está te revelando naquele texto ali o que Ele quer fazer com a igreja. A busca do conhecimento tem que chegar nesse nível, o nível de revelação, irmãos. Porque quando eu dou uma palavra aqui, irmãos, e eu dou uma palavra que, eu aprendi no seminário a fazer algumas coisas, aprendi homilética, hermenêutica, oratória, a gente aprende algumas coisinhas, legal. Poxa, a pregação foi legal, foi redondinha, tal, né? Parece até aquele cara que faz comentário de jogo de futebol, o jogo hoje foi bom, tal, não sei o quê. Pensa na nossa cabeça, foi tudo certo. Mas quando Deus revela, ou traz a revelação da mensagem, irmãos, é muito mais gostoso, eu não ligo para errar, falar a palavra errada, gaguejar, alguma coisa. Irmãos, porque eu sei que a revelação está ali dentro. Por que eu não ligo? O pastor Paulo me zoa porque eu falei, cego de Jericó, levanta-te e anda. Eu nunca vi cego, levanta e anda. Eu tinha 13 anos de idade, irmãos. Mas havia uma revelação ali que eu não sei como. O camarada foi ouvir aquela coisa meio doida, cego, levantar e andar. Não sei como, cara, mas quando a revelação vem de Deus, 3 aceitaram a Jesus, um virou pastor, o outro presbítero da Assembleia de Deus, e outro agora, até pouco tempo, era membro daqui da igreja, Joaquim. Não, irmãos. Então, não se preocupa não, se você gagueja, se você fala um negócio doido ou não. Se você tiver com unção, irmão, se você tiver no conhecimento, se você tiver na busca do Senhor, Deus vai te honrar e vai falar com aquela pessoa que está lá na internet, agora em casa, assistindo, sentado no sofá. Porque precisa da revelação, da experiência. Precisa da experiência, também na prática. Sai da teoria. Tem gente também que busca o conhecimento e fica só na prática. Eu vou lá expulsar aquele demônio. Não, vá lá expulsar, que eu aqui vou ver se você vai expulsar dentro da palavra. Vamos lá, irmão, vamos lá, o demônio está lá, vamos lá, vamos orando. Irmão, eu vou fazer conferência aqui, eu vou fazer exegese da sua expulsão. Tá certo? Tá certo? Avançou um pouco. Repreende mais alto. Está baixo, o diabo não vai te ouvir. Vai para cima dele, irmãos. Vai para cima, não quer saber, repreende o diabo. Nessa hora não dá para ler a Bíblia, não. Tem irmão, quando o demônio aparece, ele começa a ler a Bíblia, né? Eu já vi muito isso, irmão. Eu já vi muito isso. Eu sou crente antigo, sou crente velho, irmão. O demônio manifesta, o cara começa. Salmo 91, já falei. O diabo não tem medo de Salmo 91. O diabo sabe de qual Salmo 91. Irmãos, é assim. A experiência é importante. Então você vê que tem que ter o conhecimento de Deus para saber como agir. Porque como é que se expulsa um demônio? Está na Bíblia. Jesus ensinou. E aí, irmãos, você vai saber com um certo respaldo. Não adianta só teoria. Tem gente que só foca nos livros e esquece que tem que usar todo o conteúdo adquirido na prática. Vai para a rua, vai para a internet, vai praticar na célula, vai praticar na praça, no ônibus. Isso aqui eu escrevi. Chega só de teoria. Claro, não abandona os estudos. Lembre-se de Paulo. Ele tinha livros, mas ele expulsava os demônios. Ele
discutia com os filósofos epicureus, mas não abandonava a vida de poder que Deus dava a ele. E aí eu quero terminar dizendo, Mateus 22, 29 diz, vamos lá, Mateus 22, 29, no final da pregação que eu boto o óculos. Ótimo. Vamos lá? Mateus 22, 29. Vamos para cá, daqui a pouco vai aparecer aí. Mateus 22, 29 diz, Jesus respondendo disse, errais, por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. É importante, irmãos, nós temos o poder de Deus nas nossas mãos para expulsar um demônio, para repreender uma enfermidade, para repreender uma ação demoníaca naquele momento que você tem que repreender. Isso é demônio, isso é diabo, porque você tem que ter o discernimento, buscar de Deus o entendimento, sabedoria, saber aquele momento certo, mas você tem que ter as Escrituras a seu favor. Não abandone as Escrituras. E melhore. Não seja médio. Não seja medíocre. Porque quando vier informações erradas, e você conhece a Bíblia, e você busca o conhecimento, irmãos, você vai responder na lata, na hora. Não, isso não está na Bíblia. Isso está errado, irmão. Não, isso não está na Bíblia. Eu tenho aqui o versículo. Está exatamente. Hoje tem o Google, ninguém mais tem desculpa de não saber onde está. O Google me ajudou muito, me ajuda muito, irmãos. Porque eu sou difícil de decorar onde está o escrito o versículo. Mas eu sei o conceito, sei mais ou menos onde está. Aí eu vou lá, boto aquela frasezinha e encontro. Então hoje não é difícil, irmãos. Imagina antigamente, a gente tinha que evangelizar nossas penas, né? E a gente ia com a Bíblia no escuro, não tinha luz para a gente fazer, para achar o versículo. O pastor sempre falava, anota o versículo, marca. E a gente marcava o versículo, anotava na mão. Tinha até um irmão que era engraçado, que ia evangelizar, ele vinha assim. Aí fazia assim, Aí fazia assim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser... Não tem problema, a inocência dele, ótimo. Mas ele estava querendo ganhar uma alma para Jesus. Escrito na mão. Não sei como é que você vai fazer, irmão. Vai escrever na mão, vai botar ponto eletrônico, vai pedir para o irmão ficar falando o versículo para você. Eu não sei o que você vai fazer. Irmão, evangelize com a palavra. Ou então decore, faz igual o Silas Malafaia. Aquele homem ali decora versículo pra caramba, hein? Fala o versículo todo. Decora, ué. Não é vergonha não, irmão. Vergonha, sabe o que é? Evangelizar e não saber o versículo. Isso é vergonha. Evangelizar o testemunho de Jeová e daqui a pouco o testemunho de Jeová fala assim, não, eu vou te mostrar onde está o versículo. Aí é vergonha total. Shine total. O dia que o testemunho de Jeová pedir tua Bíblia, você, eu vou te mostrar onde está o texto que você quer ler para mim. Aí é um problema sério. Então, irmãos, creiam que a palavra é aquela que vai conseguir fazer com que você alcance lugares que você nunca imaginar. E vamos sair da média. Vamos ultrapassar. Amém? Pastor Gesiel, Deus abençoe os irmãos poderosamente. Amém? Pastor Gê. Graças a Deus pelo professor Alexandre. Nós não combinamos nada, mas desde manhã, não sei se vocês perceberam, que as mensagens sempre estão falando de instrução bíblica. É Deus falando conosco, né? Você que tem espírito de discernimento está entendendo que é instrução. Isso é instrução significa você fazer as coisas.